Rafael Vasconcelos, e a gente sabe que tem gente que está querendo escolher a vacina para tomar e isso também está atrapalhando a campanha, né? Vamos saber dos nossos analistas que são os melhores de Goiás. É um problema bom, promotor de justiça Fernando Krebs, a procura ser baixa, porque nesse momento a quantidade de vacinas, ela é pelo menos razoável, promotor Fernando Krebs? Eu não acho que seja um problema bom, porque como eu havia mencionado, me estranha, mas eu sou leigo e não posso afirmar de forma categórica, essa quantidade de comorbidades. Eu acho que esse cálculo está errado. Não são 73 milhões de reais, de pessoas. Então, com isso, está havendo essa desorganização, está faltando gente para ser vacinado, porque fizeram superestimar a quantidade de gente com comorbidades, né? E por isso já estão aumentando a faixa etária para 50 anos, mas são pessoas com comorbidades, não as pessoas que não têm essa doença. Agora, tem gente que quer escolher, mas a gente não tem como escolher, não dá para escolher, não podemos escolher, não podemos nos dar esse luxo, porque nós temos aí só 16% da população vacinada. Nos Estados Unidos, em que a vacinação está muito mais avançada, as pessoas já estão retornando à normalidade, assim como Israel, não é? Mas lá eles já vacinaram em torno de 70% da sua população. Nós ainda estamos longe deste percentual. Houve uma melhora na ocupação de leitos justamente porque as pessoas estão sendo vacinadas e aquelas que tinham maior risco, né, em razão da sua idade, não é? Elas já foram vacinadas, as pessoas até 60 anos, agora com comorbidades. E depois deve seguir por faixa etária, que a meu juízo é o modo mais justo. Jean Lopes, qual a sua opinião? Eu estou aqui com um texto passado pela nossa excelente produção, né? E sob o comando da Norma Leite, essa jornalista especial. E o texto que chegou às minhas mãos aqui diz que o governo federal começa a distribuir hoje, nesta segunda-feira, um lote de 1,12 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer. E que na semana passada ele distribuiu o primeiro lote, que foi também de 1 milhão de doses, um pouco mais de 1 milhão de doses. Ou seja, o trabalho está sendo feito. Infelizmente, existe muita desorganização. Nesse mesmo texto, eu estou lendo aqui, que cerca de 21% dos goianos acima de 65 anos de idade não aparecem no sistema do Ministério de Saúde como imunizados. Né? Eu interpreto esse texto como pessoas que vacinaram a primeira dose e não foi lançado nos cadastros que os municípios têm que fazer para chegar ao Ministério da Saúde, para que se tenha os números exatos. Ou seja, me parece, baseado nesse texto, que se vacinou muito mais do que os números oficiais mostram. Portanto, Rafael, é claro que eu só vou estar feliz e satisfeito quando 100% dos brasileiros estiverem vacinados. Mas dentro das dificuldades mundiais, né, dentro das produções insuficientes para atender a demanda mundial, o Brasil está fazendo um trabalho excepcional. Eu quero aqui aplaudir o governador Ronaldo Caiado, que tem feito de tudo para vacinar o povo goiano, tem feito um trabalho excepcional nesse sentido, alinhado com o governo federal. Rafael. Muito bem, promotor de justiça Fernando Krebs. Essa questão da população querer escolher a vacina, é uma situação plausível, na sua opinião? O cidadão tem esse direito? Qual a sua opinião, promotor? Não, não é plausível, nem se tem esse direito, não. Porque nós não temos como fazer essa escolha, não há essa opção. As pessoas têm que ser vacinadas pela vacina que está disponível. O governo federal, e aí eu queria ouvir o Jean, ele noticiou que teria comprado 500 e tantos milhões de doses, né? E posteriormente se desmentiu e afirmou que comprou metade disso, né? Inclusive o Jean sempre mencionou isso, que o número de doses é inclusive o dobro da população brasileira, né? O próprio governo se desmentiu, né? Então há um conflito aí de informações, me parece que é uma desorganização, né? Porque falta centralização e falta eficiência mesmo. Quer dizer, esse próprio dado que o Jean falou, de que 21% de idosos em Goiás não constariam do sistema como tendo sido vacinados, é a prova cabal de que a coisa está bagunçada, né? Que ela não está bem organizada. Nós tínhamos municípios que tinham recebido vacinas, mas não tinham colocado no sistema que tinham vacinado, né?
Então, é Brasilzão velho de guerra, né? Quer dizer, a gente não pode esperar muita coisa, né? Mas com certeza a gente não pode escolher a vacina, tem que se vacinar daquela que é disponível. Nós não temos possibilidade de escolher a vacina nesse momento, porque falta vacina no mundo inteiro, no Brasil também. Jean Lopes, o governo... como você avalia o comportamento de parte da população? Primeiramente, em relação aos municípios, eu estou de acordo com o promotor Fernando Krebs. Há muita desorganização, há um certo até desinteresse em que as coisas sejam feitas de uma forma séria, de uma forma planejada e organizada de alguns municípios ou de vários municípios esparramados pelo Brasil. Isso aí é uma situação realmente inaceitável. Cabe ao governo federal distribuir as vacinas, comprar, adquirir as vacinas e distribuir aos estados, que por sua vez distribui aos municípios. Agora, a organização tem que ser dos secretários de saúde de cada cidade. E realmente a coisa não está funcionando bem nesse sentido, eu concordo com o promotor. Quanto à questão da pessoa querer escolher a marca da vacina, eu discordo do Krebs. Eu penso que o corpo pertence ao ser humano. Cada um é dono do seu corpo no sentido de escolher aquilo que vai ser injetado dentro dele. Ele tem direito, sim, de escolher a marca da vacina que vai ser ingerida no seu corpo, e ele tem o direito, sim, inclusive, de vacinar ou não, de acordo com a sua vontade. Portanto, nisso aí há uma discordância. Faz parte da liberdade individual, é isso que você defende? É verdade, claro que sim. Cada um é dono do seu corpo. Ele tem, obviamente, que a liberdade dele acaba quando começa do outro. Obviamente que ele tem que respeitar as leis e a Constituição desse país, mas ninguém é obrigado a tomar um medicamento sem concordar com isso, Rafael. Pois não, promotor? Infelizmente, a vacina ela não é obrigatória, deveria ser obrigatória. Tem até uma lei estadual nesse sentido, que torna ela facultativa. Então, a pessoa vacina se quiser. Os governos, de um modo geral, demoraram também para fazer campanhas da vacinação, mostrar a sua importância, mostrar a sua necessidade. Eu discordo do Jean, porque o interesse privado, individual e egoístico, ele não pode superar jamais o interesse público, o interesse coletivo, da coletividade. Quando eu deixo de ser vacinado, eu estou colocando em risco os meus familiares, os meus amigos, as pessoas com as quais eu convivo, os meus colegas de trabalho, etc. Por que não dá para escolher a vacina? Porque a gente não tem sobrando, é muito simples. Se estiver sobrando, aí a gente podia escolher. Mas como está faltando e os lotes vêm de forma irregular, hora vem uma, hora vem outra, você tem que vacinar aquela que está disponível. Porque, do contrário, você gera esse problema que foi mencionado, de alguns postos de vacinação não terem pessoas suficientes para serem vacinadas. Eu tenho informação de gente que não está na lista, mas que vai até o posto, e para que os enfermeiros, os técnicos, os enfermários, os funcionários do posto não percam a vacina, eles acabam vacinando outras pessoas que não estão na fila. Agora, imagine se eu faço isso, o escândalo que não seria. Eu tenho vontade de ir ali no posto, quem sabe ficar o último na fila. Vai perder a vacina? Então me dá, aqui está o meu braço. Mas não é aconselhável. As pessoas têm que se vacinar mesmo, porque não tem como se optar. O dia que estiver sobrando vacina, e que você puder comprar a vacina numa clínica particular, aí é uma outra história. Mas enquanto não está sobrando, a gente tem que vacinar com a que tem. É uma questão de bom senso, de solidariedade, empatia, de respeito ao próximo. A vacina deveria ser obrigatória, Jean? Obviamente que não. Isso é uma posição altamente autoritária, e todo o autoritarismo ele tende a se tornar totalitarismo. Veja bem, é assim que algumas nações foram tomadas por ditadores totalitários, que impõem a sua vontade à população sem respeitar a vontade de cada um. Se eu fosse levar em conta essa questão que o Fernando Krebs disse, que se você não vacinar, você está levando em risco ao outro. Não, se o outro está vacinado, não tem problema nenhum eu não estar. Se você tiver vacinado, Rafael, e a vacina foi eficaz, não tem problema nenhum eu não estar vacinado e ter contato com você. Então é uma questão que não tem nem lógica. E se a gente fosse levar em conta isso,
a gente tinha que proibir as pessoas de pegarem seus carros e irem ao trânsito. Afinal de contas, quando você coloca um carro numa avenida, você está correndo risco, levando risco, aliás, a alguém de uma colisão, a alguém de ser atropelado e tudo mais. As pessoas têm que viver em harmonia, mas eles têm que ter direito sobre seus corpos. Não há como você querer obrigar uma pessoa a ingerir dentro do seu corpo um produto que ela não acredita. Que ela, talvez, na crença dela, não é a minha, eu acredito que a vacina ela tem a importância, sim, mas se a pessoa não tiver e não quiser ser vacinada, ninguém pode impor isso a ela, não. Hein? Ela é dona do corpo dela. Veja bem, é assim que se começa as ditaduras, impondo leis que obrigam as pessoas a serem submissas de uma forma sem nenhum tipo de reação. Né? Amanhã, você vai ter que doar um rim seu porque você tem 2, você só precisa de 1. Você vai... Sabe, é assim que os regimes totalitários impuseram suas vontades sobre as populações, usando, inclusive, essas premissas de eu estou cuidando da sua saúde, eu estou cuidando do seu bem-estar, eu estou protegendo o povo. Não está protegendo nada, não. A liberdade, ela está lá na Constituição brasileira, a liberdade que a pessoa tem sobre o seu próprio corpo, Rafael. 3201-7720. Daqui a pouco, participação do público, mas antes a palavra para o promotor de justiça, Fernando Krebs. Se nós fôssemos levar esse raciocínio ao pé da letra, nós não precisaríamos respeitar as leis de trânsito, nós não precisaríamos respeitar a legislação brasileira, não é? Nós não seríamos obrigados a vacinar quem é fazendeiro e tem gado. É obrigado a vacinar, a vacina é obrigatória da fitosa, assim como a vacina da raiva nas regiões em que tem raiva. É uma questão sanitária. Ora, se até vacinar o gado é obrigatório, por que vacinar uma pessoa não obrigatória se aquilo ali é para o bem de todos? A maior parte das pessoas, inclusive, não foram vacinadas. Não é? Portanto, quem não é vacinado e tem o direito de fazê-lo, coloca, sim, em risco aqueles que não foram vacinados. A grande maioria das pessoas no Brasil. A vacina deve ser obrigatória, sim. Isso não tem nada a ver com liberdade, a liberdade do corpo, ninguém está arrancando nada de ninguém. A vacina não faz mal. Faz mal apenas para aqueles que criticaram ela, que criaram suspeitas sobre ela, que disseram que aquilo, criaram teorias da conspiração que não existem e que não têm plausibilidade lógica e racional, não é? E acabaram desestimulando pessoas a serem vacinadas. Com o desespero do crescimento da pandemia, até essas pessoas se vacinaram. Com o arrefecimento da pandemia, talvez as pessoas movidas por esses estímulos, não é? Inclusive o próprio presidente da República até hoje não se vacinou, né? Deveria dar o exemplo, o governador Ronaldo Caiado se vacinou, né? Eu não sei se o prefeito de Goiânia já se vacinou, se já está na idade, eu não sei. Mas esses exemplos são importantes porque levam as pessoas a se vacinar também. A meu juízo, a vacina deveria ser obrigatória, sim. Assim como outras vacinas são obrigatórias a crianças, né? A bebês, recém-nascidos. Nós temos várias vacinas no Brasil que são obrigatórias, as pessoas devem ser vacinadas porque é uma questão sanitária, ela diz respeito à saúde de todos. E cabe ao Estado, sim, proteger a vida do cidadão. Né? Se o cidadão não quer ter regras, ele vai morar numa ilha isolado do mundo. A própria fala do meu oponente no debate já responde aquilo que eu estou defendendo aqui. Ele comparou vacinação de gado, de boi e até de cachorro, né? De cachorros, de cães. E eu adoro os cães, eu tenho uma cadelinha que é uma das minhas paixões na vida, com o ser humano, com os seres humanos. Né? Comparar você ser obrigado a vacinar um rebanho de boi, de vacas, de búfalos ou do que seja, com vacinar seres humanos. É assim que tem essa visão autoritária de algumas pessoas, aliás, de muitas pessoas, tem sobre os seres humanos, que eles têm que ser tratados como gados. Né? Se eu vou vacinar... se eu sou obrigado a vacinar o meu gado contra a fitosa, porque senão pode contaminar o gado da fazenda vizinha e gerar uma pandemia e acabar com a produção de leite, de carne e tudo mais de uma região, eu não posso levar ao mesmo patamar de vacinar um ser humano. Outra coisa, questão das leis de trânsito que ele citou, é verdade. Alguém que pega um veículo e coloca no trânsito, ele tem que seguir as regras de trânsito, mas ninguém é obrigado a dirigir. Quem não quiser fazer uma carteira de motorista e ir ao trânsito, ele não é obrigado. Ele pode andar de pé ou andar a pé ou andar
em transporte público, Uber, seja o que for, Rafael. Muito bem.